Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer do fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm sua toca, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Ele respondeu: deixa primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Porém, Jesus respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Venha derramar o teu sangue redentor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor, por tuas chagas de amor. Filhos queridos, povo amado de Deus, em Cristo somos mais que vencedores. Repita com autoridade: em Cristo somos mais que vencedores. E refletindo agora que em Cristo somos mais que vencedores sobre as nossas enfermidades, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, espirituais. Deus está acima de tudo isso. Querido povo de Deus, nós temos refletido vários aspectos onde proclamar essa vitória de Cristo, mas não só proclamar, como com Cristo, em Cristo, por Cristo, que faz parte de uma doxologia. Concluindo a oração eucarística, nós podemos viver, experimentar, inaugurar uma parte do céu aqui na terra. Compreenda: se em Cristo somos mais que vencedores, não é proclamar a vitória do Cristo. O Cristo já venceu, o Cristo já é vitorioso, a vitória já está ganha, a batalha já está ganha, o mal já está derrotado. É o grande dilema, desafio, proposição, chamado
Hoje ali o Evangelho, a primeira leitura proclamado, é chamado a, por Cristo, com Cristo, em Cristo, tomarmos posse dessa vitória. E tomando posse dessa vitória, compreenda, é ampliar, trazer-nos já, agora, e ainda não, o reino de Deus. E é por fim, viver um pedaço do céu. Fagulhas, raios, momentos, mas o suficiente para nos fazer querer mais. E assim, filho, é a ação do próprio Jesus. Se nós olharmos no Evangelho, em outra pregação falei da primeira leitura. Lembre-se, não deixa nada no teu passado importante que te faça voltar a Ele. Queime. Queime o que te faz andar para trás. Porque quando você sentir a tentação, só tem cinzas. Foi o que fez o profeta Eliseu. Sobre a segunda leitura, na próxima pregação. E o Evangelho em toda ela. Mas veja, meus irmãos, a firme decisão de seguir até Jerusalém. Meu Deus, como eu gostaria. Ontem à meia-noite preguei sobre isso. Deus não quer pregadores indecisos, inseguros, padres indecisos. Pelo amor de Deus, mãe indecisa, Deus não quer. Deus quer pessoa com autoridade, decidida, sofrendo, mas decidido por Jesus. Assim, vem os chamados do Senhor, ora bem-sucedidos, ora mal-sucedidos. Vamos lembrar um chamado do Senhor de um jovem rico, que chega todo cheio de si, todo cheio de si no dinheiro, um moço, todo cheio de si na prática regimentar, na prática da lei. Então ele estava, uma parte do pulmão, são duas partes. Nossa, eu tenho condições. Segunda, eu faço a prática da lei. Bom mestre, o que devo fazer para pertencer ao reino dos céus? Nessa hora, ele ficou mais ainda, né? Porque o que nosso Senhor disse: porque tu me chamas bom, somente Deus é bom, mas ninguém conhece os mandamentos. Não matarás, não enganarás teu próximo, não roubarás, não faça mal a ninguém. Aí sim, aí o pavão levantou a cauda. Aí o pavão deu aquela rupiada. Então, Senhor, eu tenho feito tudo isso. A minha vida inteira eu vivi isso. Jesus vira e diz: parabéns, que bom. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e volte e me siga. Pavão baixou a cauda, ficou murchinho. E diz o texto: quem chegou alegre, quem chegou feliz, quem chegou peito estufado, Lucas, foi embora triste. Por quê? Porque ele não quis tomar uma última decisão. Ainda não estava seguro de que aquele interlocutor, aquele galileuzão, Santo Sudário 1,84 m, aquele mestre, ainda ele não tinha fé suficiente de largar tudo e segui-lo. O mesmo acontece agora. Jesus tomou a firme decisão
de ir para Jerusalém. Jerusalém, lugar do amor total. Jerusalém, lugar de oblação. Todos nós temos a nossa Jerusalém. Todos nós temos o nosso lugar de desafio. Todos nós temos a nossa prova maior de amor a Deus. Basta identificar e enfrentar e não fugir. Não fuja da tua Jerusalém, ela te santifica. Não fuja, onde mais você vai ser macerado, esmagado, porque isso está na pedagogia curativa de Deus. Onde mais Deus exige de nós, é onde mais crescemos para a graça de Deus. É a pedagogia de Deus, é a lógica de Deus. Hebreus capítulo 2, quando diz: filhos, você está disposto, Eclesiástico, perdão, você está disposto a seguir a Deus? Prepare-se para as provações, porque a quem Deus ama, Deus prova. Como um pai corrige seu filho, Deus vai te corrigir, mas não desista. Eclesiástico 2, é maravilhoso. Mas no discipulado, às vezes a gente não quer. Esse jovem, ele era um homem, um rapaz, vou dizer rapaz, um moço racional. E o Senhor estava querendo fazer uma cura completa na vida dele. Ele não quis. Ainda não estava preparado. Vou pegar um aspecto. Se encaixa a ele. O primeiro chamado ou melhor, oferecimento de Jesus. Por isso que se encaixa esse jovem. Eu te seguirei para onde fores, Senhor. Jesus respondeu: as raposas têm sua toca, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É como o que ele disse para o jovem: você está disposta a ser um itinerante? Eu não tenho para te oferecer casa. Sim, pode ter certeza, tem dias que você vai dormir no relento, tem dias que missionário vai ter alguém que acolhe, mas sempre vai ser improvisado. Sempre você vai depender da providência divina. Está disposto a isso? As raposas têm sua toca, as aves do céu têm seu ninho. Aqui não é uma nulidade do dinheiro, não é muita gente interpreta. É na verdade viver pela providência, viver em função de, quando Cristo é o único centro. Que vai faltar? Não falta. Jesus já falou, dará o cêntuplo, não falta. Mas não falta desde que todo dia você acordar de manhã para juntar o maná. Não falta se todos os dias você aprender que o Deus que cuida de mim hoje, cuidou ontem e cuidará amanhã. Sem a tentação de querer guardar o maná de um dia para o outro, que vai apodrecer. Essa liberdade. E eu digo para você, isso não é uma cura? Ah, meus irmãos, isso é uma cura tremenda. Por isso, este introito, a partir da Bíblia e do Evangelho, é para compreendermos a ação curativa de Deus. Para entender que Jesus Cristo, nos diálogos, tinha uma proposta curativa neste jovem moço. Tinha uma proposta curativa com esse anônimo que não sabemos quem é e nunca saberemos. Vou te seguir, mas você vai ter que viver pela providência, confiar no Senhor. Vem, segue-me. Vou enterrar os mortos, mas sobre isso falo depois. Meus irmãos,
Se você olhar do Antigo ao Novo Testamento, do Antigo ao Novo Testamento, a nossa Bíblia é cheia de milagres e prodígios. Se você olhar a vida pública de Jesus, nos seus 3 anos de vida pública, o que mais Jesus fez? Sim, teve o ápice: paixão, morte e ressurreição. Mas a vida de Jesus foi marcada por ensinamentos em palavras, discursos, pequenos, mas discursos, gestos, curas, milagres e prodígios. Bento XVI, Papa Francisco, em outro texto, mas cito, Bento XVI disse: se os evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, de uma forma diferenciada, apresentam na vida pública de Jesus tantos milagres de curas, de cegos, de paralíticos, de enfermos, de doentes, não pode a igreja, pelo mandato que deu a Jesus Cristo, esquecer também desta dimensão, que a igreja é depositária da cura de Deus, de que a igreja católica, apostólica, romana tem um mandato dado aos seus apóstolos e a nós: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e os sinais que te acompanharão: irão tocar e beber veneno e não morrerão, se mordidos por serpente não lhes farão mal, ao imporem as mãos sobre os doentes eles serão curados. Meus irmãos, pelo Cristo, pelos méritos do Senhor, nós podemos em Cristo, por Cristo, com Cristo, proclamar a vitória. Somos vencedores sobre as nossas enfermidades físicas, espirituais, emocionais. É claro que nós não somos discípulos de um Deus curandeiro, não somos discípulos de um Jesus curador, mas nós somos discípulos de um Deus que quer que o homem volte a ser o melhor de si mesmo, a sua imagem e semelhança, e a enfermidade não faz parte. Lembremos, se queremos ser teológicos, bíblicos, onde que entrou a doença no mundo? Na primeira criação? Não. Entrou pelo pecado de nossos pais, Adão e Eva. A morte também entrou, a dor também entrou. Então a ação curativa de Deus é curar-nos por inteiro. Então, mais um ponto: se isso é verdade, posso pedir a Deus a cura da minha doença? Deve. Posso rogar a Deus a cura do câncer? Por acaso faria diferente? Posso confiar em Deus e pedir: Senhor, eu preciso ser curado? Absolutamente. Meus irmãos, mas então como entender esta cura de Deus? Mais um ponto: Jesus, de fato, passou pelo mundo fazendo bem. Se nós olharmos no texto, onde diz Isaías, eles foram curados graças às suas chagas. Ele tomou sobre si nossas enfermidades,
carregou nossos sofrimentos. Esse texto de Isaías é uma profecia messiânica, de que quando o Messias chegasse, Ele carregaria as nossas enfermidades, Ele levaria embora os nossos sofrimentos. Então, para Jesus ser o Cristo, para que o Yeshua desse sinais da sua dimensão messiânica, Ele carrega as nossas dores, cura as nossas feridas, como diz Jeremias, enfaixa a perna da ovelha machucada. Filhos, não foi isso que aconteceu quando tantas vezes, naquela cidade onde se manifestou os maiores ou a maior quantidade de curas, em Cafarnaum, quando diz que quando baixou o sol, levavam doentes de todos os tipos, levavam doentes de todos os povoados, e queriam ao menos tocar na orla do seu manto, para ficarem curados. Meus irmãos, você acredita na Bíblia? Sim. Quem acredita na palavra de Deus? Eu. Filhos, eu sei, a igreja é bastante delicada, mas não pode fugir da palavra de Deus. Eu sei que se você for fazer uma hermenêutica, vai buscar no grego, vai buscar no aramaico, você vai encontrar todo um significado a mais da cura. Ora, filho, encontrar um significado a mais da cura, significa que a cura não aconteceu? Não. Absolutamente não. Se a cura de um cego tem um significado a mais, aprendamos o significado a mais, mas não nos damos o direito de dizer que Jesus não curou aquele cego. Acreditamos ou não na palavra de Deus, sim ou não? Sim. Então não mude uma vírgula. Dizer que Jesus multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixes, que tem um significado a mais dessa multiplicação, pode ser? Sim. É verdade? É. Mas o significado a mais significa que Ele não fez o ato? Não. Ou temos fé, ou não temos. Ou pega a tua Bíblia e rasga. Nós somos de uma religião católica, apostólica, romana. Cremos na palavra e cremos em milagres, cremos em prodígios, cremos que Deus nos sustenta, cremos que Deus nos cura. Cremos ou não cremos? Sim. Para aquela que está dormindo, não. Amado povo de Deus, nós somos vencedores das enfermidades. Podemos proclamar a vitória na enfermidade, mas o que não podemos é limitar. Eu nem vou falar o poder de Deus. Limitar, querer pesar, querer dimensionar o amor que Deus tem por mim, se Ele me cura ou não. Repito, Bento 16, a cura da minha efizema, da tua unha encravada, a cura de um câncer, a cura de uma criança que nasce doente, a cura ou não disso, não pode ser a balança, não pode ser a medida, não pode ser o ponto para entender o amor de Deus.
O amor de Deus é grande, imenso, maravilhoso, mesmo que Ele não cure a todos, porque Jesus curou todos os cegos? Jesus curou todos os paralíticos? Não. Jesus curou todas as sogras com febre alta? Não. Mas Ele deixou de amar os outros? Não. Por isso, quando pedimos uma cura, e temos que pedir, nosso Senhor foi claro: pedi e recebereis, procurai e achareis. Caramba! Eu já falei ontem e repito: pedir, buscar é mais do que pedir, bater na porta é mais do que buscar, é insistência. Portanto, nesse aspecto, meus irmãos, é isso que nós precisamos compreender. Deus me ama, e o amor de Deus ele é imenso, mesmo que eu não seja curado. Mas vou pedir a minha cura? Vou, porque se eu não pedir eu não terei. Se eu estou com fome, barriga roncando, e tenho pão, mas eu não peço, ou vou lá e pego o pão, vai mudar a minha barriga roncando? Não. Mas o pão está lá, por que você não comeu? Porque eu tive preguiça, porque eu queria que alguém viesse me dar na boca. A oração. Então, depois desse ponto fundamental do amor de Deus não medido nas curas, porque Deus ama quem vive, quem morre, quem sofre, quem não sofre, e Deus não manda doença. Tem outro aspecto importante para proclamar a vitória. Nós não sabemos o que pedimos, disse Jesus. Fé é dizer: Senhor, na minha limitação, naquilo que eu estou vivendo, se queres, Tu podes me curar. Diga: Senhor, Senhor, se queres, Tu podes me curar. Tu podes me curar. De novo agora juntos. Senhor, se queres, Tu podes me curar. Senhor, se queres, Tu podes me curar. Mas o Senhor curará aquilo que for a origem do problema. O Senhor curará aquilo que às vezes eu não sei. Deus curará aquilo que está colocando em risco a minha salvação. Cuidado com esse termo. E atenção para esse termo. Isso é teologia, meus irmãos. Deus dará a cura daquilo que eu mais necessito e que está colocando mais em risco a minha salvação. Muitas das minhas preces: Senhor, eu estou com uma dor de cabeça, Senhor, eu estou com uma dor de cabeça, Senhor, eu estou com uma dor de cabeça, Senhor, e eu quero ser curado agora, e o Senhor não vai curar. Não meça o teu amor se Ele tirou tua dor de cabeça ou não tirou tua dor de cabeça. Às vezes pegamos uma coisa mais grave, eu não quero ser infantil, uma doença que a gente não gostaria, e poderemos pedir: Senhor, eu preciso disso, eu preciso dessa cura, Senhor. Mas o Senhor de repente permitirá que aquilo continue para a tua santificação. Deus permitirá que aquilo continue, porque a cura maior está sendo feita, e aquela doença é um remédio amargo que está te curando. Isso é fé. Isso é fé. Eu estou passando todos os princípios bíblicos teológicos sobre cura, sem que você se dê conta, porque eu quero proclamar a vitória de Jesus sobre a doença. Mas só o Senhor sabe onde eu sou mais doente. E às vezes
aquela dor que vai me incomodar no ciático, às vezes aquele caroço no teu peito, às vezes aquela enfermidade que você vai ser crônica, dá até medo de dizer isso, aquela enfermidade que de aguda vai ser crônica, vai ser o teu espinho na carne, como diz São Paulo, para te lembrar: Senhor, só tua graça me basta. O que era o espinho na carne de Paulo? Algo que o fazia lembrar todos os dias: o Deus que cuidou de mim hoje, cuidou ontem, cuidou amanhã. O espinho na carne de Paulo, que todo dia o fazia recolher o maná, o pão nosso de cada dia. O espinho na carne, que para entender: as raposas têm sua toca, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Confie na providência divina. É difícil pensar que de repente a dor minha aguda vai virar crônica, e eu vou ter que aprender a conviver com isso. Seja diabetes, seja um problema nos olhos, seja um problema onde for. E Deus deixou isso comigo para me santificar. Bendita seja a fé que me faz crer. Você está entendendo, meu filho? Padre, mas então eu não vou rezar. Reze. Senhor, se queres, tu podes me curar. Senhor, se queres, tu podes me curar. Vamos, filho. Senhor, se queres, tu podes me curar. Senhor, se queres, tu podes me curar. Na vida afetiva, quanta cura a gente precisa, meus irmãos. Vou falar à noite, última pregação: conflitos matrimoniais. Se prepare, casais. Se prepare, família. Mas o mundo interior afetivo, traumas, ressentimentos, esse mundo emocional, quanta coisa Deus tem que curar. E às vezes, meus irmãos, sendo bem sincero, por mais que a dor nas costas incomoda, um trauma carregado a vida inteira dói muito mais. Uma frustração, uma desilusão, faz um estrago na nossa vida. Não consegue ter uma vida saudável, não consegue jamais amar o outro. Uma compulsão sexual não é capaz de levar um casamento a sério, não é capaz de levar um sacerdócio a sério. Vida afetiva, vida emocional, ou nessa área Deus não tem o que fazer, e muitas curas de nosso Senhor foi nessa área. Por isso, não meça o amor de Deus se Ele me curou ou não. Primeiro ponto que eu disse, na vida emocional, desamor. Tem tanta gente que não consegue amar, porque nunca se sentiu amado, mas infeliz. Se você não recebe o amor de outra pessoa, se tua mãe não te amou, você não foi desejado, você não foi desejada, você foi molestado, você foi molestada quando criança, no meio do casamento foi abandonada por um modelo mais novo. Quem te ama de verdade? Deus. Então cure o teu desamor em Deus que é amor. Quer cura maior? Eu tenho tudo, Padre, para ser uma pessoa frustrada amorosamente. A cura interior, meu filho. Abá, paizinho, amor, bondade. Mas aí a pessoa só fica: Deus não me cura da unha encravada. Ai, minha unha encravada, ai, minha unha encravada. E Deus fala assim: você já foi no podólogo? Ai, minha dor de cabeça, ai, minha dor de cabeça. Já tomou Neuvalgina, Cibalena? Desculpa brincar.
Mas não é brincadeira, porque cura maior está sendo feita. A alma, o espírito não precisa ser curado. O espírito é reto. Eu vou usar um conceito. Alma, o diabo ataca. O espírito ele não ataca. Posso vender minha alma para o diabo, mas o espírito ele não pega. Quem vai sofrer não é a alma, a alma do purgatório não vem ao caso, já é outro tratado. Mas Deus quer salvar as almas. Então a obra de Deus redentor é muito maior. Então tudo isso que o Senhor pregou, Padre, quer dizer que eu não posso pedir a cura do câncer? Filho, eu não disse isso. Eu posso pedir, Padre, a cura do alcoolismo da minha família? Filho, se você compreendeu tudo o que eu falei antes, a gente não daria um passo sem pedir a cura de Deus. A gente não marcaria um médico sem antes rezar. Eu sempre digo, até antes de marcar, reze por ele, para escolher bem. Reze para que a informação que chegou seja uma pessoa que vai te ajudar. Reze na sala de estar. Reze para que o instrumentador, a instrumentadora, o cirurgião seja abençoado naquele momento. Reze para que a tua cura de um câncer, de uma leucemia, reze pela cura de uma diabetes, reze pela cura de um problema de fibromialgia. Mas reze e se entregue a Deus. Ora, meus irmãos, duvidar que Deus faça. Lembre-se, quando em tantos textos, de novo eu vou dizer, Marcos capítulo 6, versículos 55 e 56, todos iam tocar a Jesus e eram curados. Lembremos que Jesus curou 10 leprosos, e um voltou, mas tocou. E por que não pedir, Senhor, curai-me das minhas lepras? Lucas capítulo 5, 12 e 13. Jesus curou um leproso. A medicina nunca curou um leproso. No tempo de Jesus, hoje, hanseníase tem cura, mas no tempo de Jesus não tem cura. Então a ação de Deus é uma intervenção divina na história, é um corte na história, com uma manifestação particular, que tem um sentido mais amplo, mas naquele momento foi a cura do leproso. O homem estava perebento, o homem estava se esfacelando, Jesus tocou e a pele voltou a ser curada. Você acredita nisso? Sim. Então dá uma salva de palmas ao Senhor e diga: Senhor, se queres, tu podes me curar. Senhor, se queres, tu podes me curar. Quando Jesus estava lá em Cafarnaum e não tinha lugar para eles, e os 4, numa inspiração divina, se fossem preguiçosos, se não quisessem rezar, se não fosse insistente, se não fossem eles rezar, buscar, bater. Isso você vai aprender mais do que nunca. Rezar, buscar, bater. E foram no meio daquela multidão, abriram o telhado de palha na casa da Dominus, casa do Senhor, Ecclesia Dominus, e içaram aquele homem, e Jesus curou aquele paralítico. Levanta, toma a tua maca e anda. Você acha que os evangelhos iam ficar narrando 40, 50, 60, 100 anos depois, se o fato não tivesse acontecido?
Então o Senhor pode nos curar das doenças físicas, Ele quer nos curar. Se não o fará, tem algo no plano de Deus que eu desconheço, mas é aí que entra a fé, de dizer: Senhor, eu te amo, apesar, não, eu te amo totalmente, mesmo que essa graça não me veio. Não é condicionar a fé a uma cura, mas é ver numa cura uma confirmação na fé. Filhos, temos lá Lucas 5, 12 e 13. Como João, no tanque de Betesda: Senhor, eu estou aqui há 38 anos, eu não tenho forças para ser levado, porque o anjo... Primeiro, meus irmãos, interprete. Amo a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, mas cuidado, uma ciência bíblica, ela não pode querer limitar o poder de Deus. Nós não podemos ser católicos céticos. Não nos cabe ser pessoas, deixe para outros. A nossa fé, ela precisa de humus. Uma terra pode ser boa, sem água, ela é seca e árida. E são estes sinais de Deus, que é a água que torna fofa a terra boa, para produzir frutos. Não podemos ser secos na nossa fé, racionais na nossa fé. Racionalismo nunca santificou ninguém. A razão nunca santificou ninguém. E coitado dos racionalistas, porque eu sou livre. Você é prisioneiro dos seus próprios argumentos, igual eu. Só muda quem nos prende. Filhos, Jesus pode e quer curar. Curou esse homem. O anjo do Senhor descia e movimentava as águas. Ah, não é bem assim. Rasga a tua Bíblia, vai. Nada é bem assim. Engraçado, eu acho muito interessante. Quando fala de cura, não era bem assim. Jesus morreu na cruz, é assim. Quando fala que o Senhor chegou e estava aquela mulher encurvada, aquela mulher que andava torta, e o Senhor endireitou-a, não é bem assim. Jesus instituiu a Eucaristia, sim, isso é. Porque é cura? Porque eu não vejo? Porque foge da razão? Não, filho, nós somos de uma igreja de milagres e prodígios. Nós somos de uma igreja onde Deus quer curar, não a todos, mas quem o faz é para edificar a pessoa, a família e quem está do lado. Portanto, se arrisque no Senhor, reze com fé, busque com força. E se verdade não fosse, não teria tantos servos de Deus esperando um milagre para ser levado à qualidade de beato. E se verdade não fosse, a igreja não esperaria 2 milagres que a ciência não explica, que médico não explica, para nomeá-los santos. Então a nossa igreja é uma igreja de milagres e prodígios. Então se jogue nesses milagres e prodígios.